Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo aos nossos estudos no livro Curso Preparatório do Espiritismo, que é um livro da Edições FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esta é a nossa última aula desse livro, então se você não ouviu as aulas anteriores, eu te convido a ouvir todas as outras aulas, né? As 23 aulas anteriores. Esta aula é o fechamento do livro e nós vamos falar sobre a biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Então também essa parte, né? Não são duas partes da aula, é para a gente conhecer realmente quem foi o Dr. Bezerra de Menezes. Então, Adolfo Bezerra de Menezes, apóstolo brasileiro do Espiritismo, nasceu em 29 de agosto de 1831, na freguesia do Riacho do Sangue, em estado do Ceará. Foi batizado no catolicismo, aos 6 anos sabia ler, aos 7 iniciava o curso primário na Vila do Frade e aos 11 participava do curso de Humanidades em Imperatriz. Seu aproveitamento era notável, bastando lembrar que aos 13 anos lecionava latim na própria escola em que fazia seus preparatórios. Orientava-o nos estudos o tio e grande amigo Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra. Cumpridos os 5 anos de ginásio, embarcou em 5/2 de 1851 para a corte, a fim de matricular-se na Escola de Medicina, chegando ao Rio de Janeiro sozinho, com 20 anos, e 38, talvez, não sei qual é essa moeda, 38 mil daquela moeda, que não era cruzeiro na época, 1831, não sei a moeda, bom. Chegou com 38 desta moeda no bolso e estava e uma esperança imensa no espírito. Pobre, precisava lecionar para se sustentar e passar, às vezes, grandes privações, mas a fé em Deus e a prece diuturna o amparavam nos momentos mais difíceis. Conta-se que, certo dia, quando muito aflito por não poder pagar ao senhorio o aluguel devido pelo quarto que ocupava, bateram-lhe à porta e ele, com o espírito conturbado e o coração agitado pelo receio de não saber se ouviria, resignado, sob o ardor da vergonha, a ameaça grosseira do cobrador, mesmo assim abriu a porta resoluto. Era um moço que o vinha procurar para lições de matemática. Justamente a matéria que Bezerra detestava, e que lhe deixou nas mãos certa quantia como pagamento antecipado, prometendo voltar à hora marcada para a lição. Bezerra satisfez seu compromisso com o senhorio, foi para a biblioteca pública estudar o ponto e, de volta, aguardou a chegada do moço, que não veio à hora marcada e nunca mais lhe apareceu. Bezerra, que sequer lhe pedir o nome, jamais o reviu na vida e dizia como filósofo: foi a única vez que estudei a fundo uma lição de matemática e ela me valeu de alguma coisa. Concluiu o curso aos 25 anos, em 1856. Abriu com um colega consultório no centro do comércio, onde esteve por longos meses sem obter o sucesso. Mas, em sua casa, a clínica ia crescendo, pois era gente que não pagava. Ingressou ao exército com o posto de cirurgião-tenente. Em 1857, sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, foi eleito redator dos seus anais, posto que ocupou com brilho durante 4 anos. Casou-se e, em 1860, com 29 anos, foi eleito pelos liberais de São Cristóvão, mas seu diploma foi impugnado por Adoc Lobo, chefe do Partido Conservador, sob pretexto de Bezerra ser um militar. Perdeu sua companheira muito cedo, a qual lhe deixou 2 filhos,
um de 3 anos e outro de 1 ano. Em 1867, foi eleito deputado-geral. Casou-se em segundas núpcias. Foi presidente da Companhia Carros Urbanos e o fundador da Estrada de Ferro Macaé-Campos. Em 1876, voltou a ser deputado e em 1880 foi também presidente da Câmara Municipal e líder do seu partido. Recebeu de presente um exemplar do Livro dos Espíritos e, lendo-o pela primeira vez num bonde, teve a impressão de já conhecer todo o assunto. Começou a colaborar no Reformador, órgão espírita fundado em 1883 por Augusto Elias da Silva, comentando o catolicismo do ponto de vista geral sob iniciais A.M., revelando grande cabedal teológico e de história. Tornou-se Bezerra de Menezes, por sua capacidade, fidelidade e competência na doutrina e suas qualidades morais e de caráter, a partir de 1886, o maior escritor, o maior orador e a maior opinião do kardecismo brasileiro. Sua primeira conferência realizada no Salão da Velha Guarda, na Rua Senador Dantas, no dia 16 de agosto de 1886, registrou marcante sucesso, comparecendo cerca de 2.000 pessoas para ouvirem em silêncio, emocionadas, a palavra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que proclamava aos 4 ventos a sua adesão ao Espiritismo. Com o pseudônimo de Max, escreveu para O País uma série de estudos filosóficos sob o título de O Espiritismo, escrevendo ininterruptamente de 1886 até 1893. Constituem os seus escritos o maior repertório doutrinário do kardecismo no Brasil. Em 1888, escreveu também o romance A Casa Mal-Assombrada. Nesse mesmo ano, sofreu a perda de 2 filhos. Em 1889, aceitou e assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, tentando, esperançado, realizar a unificação dos espíritas que se digladiavam polemizando em torno de expressões do facciosismo, dividindo a família espírita em místicos, científicos, kardecistas e rustanistas. Foi vice-presidente em 1890 e 1891. Conseguiu instalar solenemente a Escola de Médiuns, mas, em vão, chamava os representantes de outros grupos às sessões, aparecendo-lhe somente professores. Em 1892, Bezerra de Menezes, por sua desambição das coisas materiais e por efeitos da implantação da República, foi reduzido à pobreza e ao isolamento. Ainda assim, mantinha a sessão dominical de O País, escrevia artigos para o Reformador e escreveu o romance Lázaro, o Leproso. Em 1893, todas as vozes se calaram, porém Max continuou incansável escrevendo. Foi a derradeira pena a parar e só em 25 de dezembro encerrou os estudos filosóficos no O País, escrevendo tocante homenagem à Mãe de Jesus. No dia 3 de agosto de 1895, Bezerra de Menezes foi novamente eleito e empossado na presidência da Federação Espírita Brasileira, cujo cargo ocupou com brilhantismo até a data do seu desencarne, verificado em 11 de abril de 1900, deixando inúmeras obras de grande valor literário e doutrinário. Então, Bezerra de Menezes foi o nosso primeiro grande exemplo no Brasil, né? Foi a nossa primeira grande referência no Brasil, que seguia os passos de Kardec e levou as palavras de Kardec para o Brasil e lutou por isso, né? Lutou pela existência do espiritismo, né, no Brasil. E foi aí que tudo começou, né? Claro, começou com muita resistência, como ele mesmo fala, com muitos grupos diferentes, né? No próprio espiritismo as pessoas discordavam, discutiam e não se uniam, né? Então, até hoje a gente
luta para que os grupos se unam, né? E não só no espiritismo, né? Que as pessoas consigam se unir mais para fazer o bem às outras pessoas, né? Para levar uma palavra amiga e para conseguirmos superar todas as coisas que nós vemos de adversidades no mundo. Então, se você já ouviu falar em Bezerra de Menezes, essa foi a sua história. E é muito interessante que você consiga ler também algumas obras de Bezerra de Menezes, ou saber um pouquinho mais de sua jornada, tá? E assim a gente encerra os nossos estudos do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é o nosso primeiro livro, né, da série de 5 de estudos sobre o Espiritismo, né? Então, os próximos livros, a gente vai ler o livro Curso Básico de Espiritismo, volume 1 e volume 2, e depois o curso de Educação Mediúnica, primeiro e segundo ano. Lembrando que esses áudios são estudos, não são um curso. A gente não vai fazer nada de prática, a gente só vai estudar toda a teoria espírita. E eu espero que você leve esses ensinamentos para sua casa espírita, que você estude, que você frequente uma casa espírita ou que você leia outros livros, se intere um pouco mais sobre essa doutrina e aprenda, né, a cada vez mais sobre o espiritismo e toda a parte espiritual, né, que está em torno de nós, ok? Então, eu aguardo você na próxima série, que é do próximo livro. Gratidão por ouvir até aqui. Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.